Queria falar sério aqui nesse podcast. São poucas vezes que eu venho aqui conversar sério com vocês e hoje eu vou tentar conversar sério, tá bom? Por quê? Porque várias vezes eu já tive esse questionamento, tanto aqui no podcast que eu já até falei sobre isso. Eu acho, né? Provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente eu já falei sobre isso. E essa semana bateu forte de novo esse assunto, esse tema, e eu queria me abrir lá ele mil vezes, me abrir pra vocês aqui, tá? Porque é o seguinte, é, vale a pena, esse é o questionamento, vale a pena, vale a pena, sabe por quê, mano? Porque assim, ou eu faço comédia, escrevo piada, mas pra que eu faço piada? Tá entendendo? Vale a pena eu gastar meu tempo, minha energia, minha cabeça, meu dinheiro, sabe? Pra correr atrás de, vale a pena fazer comédia? Porque assim, é muito difícil, mano, pra minha cabeça entender. Porque assim, a arte é muito estranha, né? Arte, ser artista. Porque querendo ou não, comédia é arte, né? Você tá sendo um artista. Você vai trabalhar na noite, quando tá todo mundo, tá ligado? Aproveitando, você ali que tá entretendo, você é um entertainer. Você tá ali trabalhando, você tá ali fazendo sua arte. Então, eu não cresci num ambiente onde tinha nada artístico. Nada. Ninguém da minha família, nenhum dos meus amigos, nunca cresci em nenhum. Eu nunca conheci um artista até eu começar a fazer comédia. Na família da minha namorada, ninguém. Não existe arte. Não existe arte. Na minha vida não existe. Fora as coisas que eu conheci, as pessoas que eu conheci. E assim, eu tô falando de arte no geral, tá? Artista, assim, pode ser cantor, pode ser comediante, pode ser, é, sei lá, pintor, pode ser qualquer coisa, mano. Eu nunca tive contato com nenhum artista. Nenhum, sim. Que vivia da arte, que falava sobre arte, nada. A gente cresceu, tipo assim, eu vivo nesse ambiente. Então eu tento entender. E pra mim é muito difícil entender. Mesmo eu já dentro dele. Lá ele mil vezes. Então pra mim já é difícil entender. Tipo assim, mano, que é isso? Sabe? Pô, eu tenho que. Sabe? Você tem que criar, mano. Você tem que criar, você tem que fazer, mostrar pra pessoa. Se apresentar, sabe? Você ali tá sendo assistido, as pessoas estão olhando pra você, pra sua obra, pra parada que você criou. Não existe criar, mano. A gente cresceu num ambiente que não existe criar. Nós, eu, meus amigos, minha família, todo mundo, a gente cresceu num ambiente onde dentro da escola é assim, assim, assim. Aí você vai lá e faz muito bem. Você é recompensado por ter feito exatamente como você aprendeu. Eles não te recompensam por você ter criado alguma coisa. Não existe essa parada da cria. Ah, cria. Não existe criar. Aí você vai no seu trabalho, ó, o seu trabalho é assim, você faz isso, isso, isso. Já era, mano, é isso. No final do mês você é recompensado, porque você fez exatamente como você deveria ter feito. Você não precisou pensar, você só seguiu o jeito que era pra fazer. E a gente cresceu nisso. As pessoas à minha volta, todas elas têm essa cabeça. E eu tenho essa cabeça também porque eu cresci nisso. E aí, pra mim, que tá nisso e também tá na parte da criação, é muito difícil entender o que é o criar. O que é a arte. O que é você fazer isso e querer viver disso. Caralho, você não conhece ninguém que viveu disso, que vive disso. E agora você quer fazer isso? E aí eu tô falando isso da comédia, mano. Porque eu quero pra mim, é a minha vida. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E eu quero que isso seja, tipo, a minha fonte de renda, o meu trabalho, a parada principal. Onde eu acordo pensando e vou dormir pensando, porque eu preciso pensar nisso, eu preciso criar. Só que pra que eu tô fazendo isso? Quem que vai querer ouvir minhas piadas, mano? Quem que vai querer sair de casa, tomar banho e sair de casa e gastar dinheiro pra ir me ver falar, sabe? Quem que vai fazer isso? Por que alguém iria querer fazer isso? E eu fico nessa, mano. Fico, caralho, ninguém vai querer, não tem pra que alguém querer fazer isso aí. É por isso, às vezes, eu fico até pensando, pô, eu podia ser mais velho. Não que eu podia ser mais velho, mas vai ser legal quando eu tiver, tipo, uns 40 anos.
Porque além de ter mais tempo de comédia, mais experiência, eu vou ter 40 anos, mano. E aí eu vou poder falar um monte de coisa que hoje eu não posso falar, porque ninguém tá nem aí pra eu falando. Ah, olha esse moleque aí falando sobre carro. O que ele entende de carro? Agora com 40 anos, vão me ver e falar, caralho, esse maluco aí entende de carro, hein? Tem 40 anos, pô, já deve ter tido vários carros. Então eu não entendo por que as pessoas iam querer me ver, tá ligado? Ver o que eu criei, ver as paradas que eu tô falando. E aí é a mesma coisa com o podcast, mano. Porque eu fico, quem vai querer escutar esse podcast? Quem escuta podcast? Caralho, eu criei uma enquete hoje no Instagram. Eu coloquei lá se alguém ainda escuta o podcast. Porque assim, eu escuto podcast. E eu faço esse podcast do jeito que eu faço esse podcast. Porque eu queria que tivesse um podcast desse jeito, mano. Eu escrevo minhas piadas porque eu queria que tivesse aquelas piadas. Que alguém tivesse pensado nela. Mas ninguém pensou, eu tô pensando. Eu faço podcast porque eu queria que tivesse podcast desse jeito. É por isso que eu faço desse jeito, mano. Tanto que os podcasts que eu escuto é tudo igual esse. Não igual, mas no mesmo formato, porque eu gosto, mano. E aí eu falo, caralho, por que ninguém faz desse jeito aqui? Então eu tô tentando fazer. Mas por que alguém iria, tá ligado? No trabalho, em vez de escutar uma música, sei lá, do cantor preferido dela, ou ouvir a rádio, ou ouvir qualquer outra coisa, ia querer escutar o meu podcast? De novo, mesmo um moleque falando sobre nada e às vezes nem tem graça. Eu fico me perguntando, mano, por que alguém ia querer escutar isso aqui? Tanto que ninguém escuta, né? Ninguém escuta. Então, mano, essa parada de vir aqui toda semana, gastar um tempo, gastar uma energia, vir aqui falar e depois eu tenho que postar, e aí às vezes eu deixo de fazer alguma coisa só pra eu poder editar os cortes, editar o podcast, fazer as paradas. Só pra quê? Tipo assim, pra que eu tô fazendo isso? Ninguém, mano, aqui em casa, ninguém faz a mínima ideia do que eu tô fazendo. Ninguém escuta, ninguém sabe. Ninguém entende, mano. Isso é doideira, ninguém entende. Sabe quem entende? Eu entendo, mas o que adianta eu entender do bagulho? Aí eu vou lá e agora eu quero lançar livros, tá ligado? Só que quem vai me ler, mano? Quem vai querer ler qualquer coisa que eu escrevi? Aí tem aquele aplicativo lá que agora eu tô usando pra escrever, o Substract. Eu escrevo lá toda semana. Pelo menos uma vez por semana, eu tento colocar algum texto lá. Não sei se é crônica, eu não sei. Eu falo texto porque eu não sei exatamente o que estilo que é, mas é um texto. Sei lá, alguma ideia, eu tento sempre pensar em alguma coisa engraçada pra escrever lá. Um texto que seja, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu só tento escrever. E aí eu vou lá e escrevo. E quem lê? Ninguém lê, mano. Ninguém lê, ninguém segue, ninguém tá nem aí. Por quê? Quem vai querer ler o que eu escrevi? Ninguém quer escutar as piadas que eu vou contar, que eu pensei. Ninguém quer escutar o meu podcast pra ver o que eu vou falar. Ninguém tem pra que ler o que eu tô escrevendo. E aí, tipo assim, quando que isso muda? Se é que muda. E por que muda? E eu fiquei nessa, mano, tipo, pra que eu tô criando os bagulho? Se ninguém entende, tá ligado? Minha namorada não entende, minha mãe não entende o que eu tô fazendo. O máximo é a galera da comédia que vai entender um pouco a parada que eu tô pensando, o que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo, porque eles também estão no mesmo corre. Mas, tipo assim, tirando a comédia, se eu não tiver. E aí, se eu não conversar com os caras? Essa semana, eu não tive contato basicamente com ninguém da comédia. Eu não vi os caras, a gente não foi pra show junto. Não aconteceu nada. Eu só tive contato com a minha namorada, com a minha família, com meus amigos, com a galera do trampo, que ninguém também entende porra nenhuma lá. E aí, eu tô cercado de pessoas que não faz ideia do que tá acontecendo, mano. E aí eu fico, mano, eu fico muito. É muito ruim, mano. É por isso que é bom é, você tá em contato com a parada, porque pra você não perder esse. Tá ligado? Você não entrar não entrar nessas ideias. Porque agora que eu entrei nessas ideias, eu tô dentro dela, mano. E aí, se você fica pensando nisso, você fala, mano, caralho, velho, que merda de ideia da cabeça. Como é que você tira isso? Você não tira, mano. Porque qualquer coisa que eu penso, eu acabo voltando pra isso. Ah, eu tive uma ideia, vou escrever um texto. Por que eu vou escrever esse texto? Eu comecei o podcast hoje, eu tô nessa vibe desde da semana inteira, praticamente. Por que eu tô gravando isso? Por que eu tô falando disso? Pra quê, mano? Ah, essa semana tem show. Vou pensar numas piadas. Pra quê, véi? Pra que eu vou pensar nessas piadas, mano? E aí, tipo assim, pra onde que vai? Porque eu não. Claro, eu nunca vou parar.
Eu não tenho ideia de parar. Como eu falei, eu quero lançar livro, então eu vou continuar escrevendo. Eu penso em um dia viver só da comédia, então eu vou continuar fazendo comédia, porque eu gosto pra caralho, assim. O podcast também é legal pra caralho, eu gosto de vir aqui e ficar falando, mesmo se não tiver ninguém escutando. Se não tiver ninguém escutando isso aqui agora, você tá escutando isso, não faz sentido, né? Mas se não tiver ninguém escutando agora, por exemplo, eu tô aqui falando sozinho. Quem tá escutando? Ninguém tá escutando. Eu tô escutando porque eu tenho que editar, depois eu escuto. Se não tiver ninguém escutando, eu vou continuar gravando, porque eu gosto de gravar. Então eu não vou parar. Não vou parar de fazer comédia, não vou parar de gravar o podcast, não vou parar de tentar escrever e tentar melhorar, aperfeiçoar a minha habilidade de comunicação no podcast ou de contar piada, de escrita. Eu não vou mudar nada disso. Mas e aí, pra onde que vai? Vai ser a vida inteira assim? E aí, mano, é triste, é triste. Mas é isso, mano. Como é que tá a cabeça do palhaço? Caralho, velho, é uma parada muito ruim de você ficar matutando na cabeça, mano. Tudo isso de. É, por que que eu tô fazendo isso? Ninguém entende o que eu tô fazendo. Que eu tô fazendo. E aí, mano? E pra onde que vai? Porque não importa. Mano, se eu falar pra minha mãe, olha que legal. Tô com 300 inscritos lá no canal. E ela fala assim, mas e aí? Isso aí dá dinheiro? Isso aí ganhou alguma coisa com isso? Tá ligado? Porque não faz sentido, mano. Não existe uma recompensa pra isso. A recompensa é que, caralho, que legal. É só isso. Olha que legal. Mas pra ela não é que legal. Pra ninguém é que legal. Mãe, eu abri o show do Thiago Ventura. Fala, mano, quem que é Thiago Ventura? Por quê? Você ganhou quanto? Sabe? E é assim, eu tô falando da minha mãe, mas é todo mundo da minha volta, mano. Ah, por que que você vai lá? Ah, eu vou fazer um show. Por que que você vai fazer esse show? Ah, já, sabe? Já não tinha outra coisa pra fazer? Ah, você vai deixar de fazer uma coisa pra fazer um show que você não vai ganhar nada e não vai mudar nada. Só que só eu sei o porquê que eu tô fazendo isso. E não faz sentido pra mais ninguém. E aí você entra nesse abismo desgraçado. E como é que sai disso? Não sai, mano. Talvez eu sairia se tivesse show pra fazer, se tivesse coisa. Só que não tem nada disso. E aí o que acontece? Eu vou continuar aqui dentro aqui. E é ruim, hein? Nossa, não entre, tá bom? Se um dia você estiver pensando em pensar, para de pensar agora. Não pensem. É isso. Não pensem. Esse vai ser o nome do podcast de hoje. Não pensem porque não vale a pena. Se você pensar, já era. Fudeu. Só segue, só vai, igual cachorro. Vai pra lá, o cachorro vai. Volta aqui, vem. Vai fazer xixi lá fora, vai fazer xixi lá fora. Volta, volta. É isso, máquina, cabeça de máquina. Que tristeza, né? É isso, vou acabar nesse clima, foda-se.